Eu vou ler na minha tradução, mas se você está usando o Almeida, eu vou citar para você. Depois você vai para Marcos 5, 21. Você anota aí também, viu? Acha logo os dois. Salmo 40, é um versículo 1 só. Se você não conseguir achar o Salmo 40, você deixa logo em Marcos os 5, viu? Isso. Ó, gente, em janeiro começa nosso estudo, viu? Corpo, alma e espírito, em janeiro. Lá para o dia 10 em diante. A gente vai tirar umas fériasinhas de uns dias. Estou fazendo a programação. Na virada do ano eu vou avisar vocês. A gente vai levar mais ou menos uma semana sem culto, para deixar vocês ver a família, vocês ficarem à vontade. A gente vai ver mais ou menos como é que vai fazer. Ano passado a gente começou o culto no domingo, não foi isso? 8 dias, a gente deu folga para o pessoal. Mas esse ano eu estou querendo fazer a mesma coisa. Vamos ver como é que vai ser. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram o Salmo 40? Eu vou ler na minha tradução e vou citar para você Almeida, né? Glória a Deus. Diz assim no Salmo 40, verso 1, na minha tradução em NTLH: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e me ouviu o meu pedido de socorro. Amém? E na tradução Almeida está dizendo: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Glória a Deus. Agora vá lá em Marcos capítulo 5, verso 21. A gente vai ler do 21 ao 24, o resto eu vou narrar para vocês. Glória a Deus. Marcos 5, 21, diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão foi junto e o apertava por todos os lados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço mais uma vez, porque o Senhor tem guardado a nossa vida, porque o Senhor tem alimentado esta igreja, e porque o Senhor tem me inspirado, ó Deus, a cada dia, a trazer o pão rico do céu para o teu povo. Que o Senhor, ó Deus, não deixe faltar a palavra nesta igreja, que nós possamos pregar o evangelho puro, simples, Senhor, da maneira que o Senhor vos ensinou. Deus, que eu diminua a cada dia nesse altar, e o Senhor apareça na vida de cada pessoa que aqui congrega, que aqui visita, que o Senhor possa falar no coração da gente, e nós possamos sair daqui hoje imbuídos de uma certeza que o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia nos conta, no Salmo 40, que nós devemos esperar com paciência no Senhor. Mas ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, ou seja, meu pedido de socorro ou minha oração, e se inclinou para mim. O se inclinar do Salmo 40 não é se curvar, é atender o seu pedido de oração. A Bíblia conta que Jesus, depois de voltar de Gadara, onde ele tinha expulsado 6.000 demônios de uma pessoa que estava endemoniado lá em Gadara, o gadareno, Jesus volta. E Jesus, ao desembarcar, uma multidão foi se encontrar com Jesus. Uma multidão foi lá. E tinha um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, um dos fariseus, uma pessoa que, diga-se de passagem, não tinha nem afinidade com Jesus, porque os fariseus não gostavam de Jesus por inveja e por perseguição, porque eles não conseguiam enxergar que Jesus era o Cristo. Mas Jairo, o chefe da sinagoga, tinha uma filha pequena de 12 anos, um adolescente, que estava horrivelmente doente, estava acamada. E Jairo, ele sem ter outra alternativa, por saber que Jesus fazia milagres, as pessoas falarem para ele, Jairo vai ao encontro de Jesus, naquele lugar onde Jesus desembarcara. Jairo se lança aos pés do Senhor, se humilha aos pés do Senhor, dobra o joelho lá diante de Jesus e pede socorro, pede ajuda, pede misericórdia pela sua filha.
Jairo pede. Jesus, sem hesitar, Jesus não questionou, Jesus não disse: ah, você é um fariseu, você... Jesus imediatamente foi até a casa de Jairo, e uma multidão acompanhava Jesus e o apertava. Jesus vai andando, no caminho Jesus encontra uma mulher que também com 12 anos sofria, com 12 anos padecia, com 12 anos ela estava sofrendo muito, tanto por vergonha como por dor, e também por a impureza que causava aquela doença dela. Ela tinha uma hemorragia sanguínea, ela tinha uma hemorragia uterina. Essa mulher, ela sangrava muito, e naquele tempo uma mulher que estava no período menstrual ou sangrando dessa maneira, era tratada como mulher impura. E ela, ouvindo Jesus, ouvindo as pessoas falarem que Jesus curava, já cada dia mais ficando pobre, decepcionada com os médicos, porque há 12 anos ela estava doente, gastou tudo que tinha com os médicos. Ela diz assim no seu coração: se eu apenas tocar na orla do vestido desse homem, eu serei curada. E ela sai no meio da multidão, se espremendo, e ela toca em Jesus. Repare que o texto diz que uma multidão saiu em direção à casa de Jairo, juntamente com Jesus. E a Bíblia diz que uma multidão o apertava, ou seja, tinha muita gente ao redor de Jesus. Essa mulher doente, enfraquecida, porque uma pessoa que perde sangue por muito tempo, fica uma pessoa fraca, uma pessoa anêmica, sem ter força para empurrar a multidão. Creio eu que essa mulher se rastejou até chegar perto de Jesus, e ela toca em Jesus, e ali ela imediatamente foi curada. Ela percebeu que estava curada. Jesus sentiu que dele saiu o poder, e Jesus diz assim: alguém me tocou. O discípulo de Jesus que estava ao seu redor disse: mestre, uma multidão te apalpa, uma multidão, Senhor, toca no Senhor. E o Senhor diz que alguém te tocou, alguém tocou no Senhor. Jesus diz: mas alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E a mulher, não podendo mais se esconder, ela se apresenta e começa a contar a Jesus o que havia ocorrido com ela. Creio eu que ela conta a história da vida dela toda até Jesus, até chegar naquele momento, e conta como foi curada. Nesse período de tempo, quem está esperando? Jairo. Jairo sai de casa, vai em busca de Jesus para curar sua filha que estava morrendo, acamada. Jairo estava lá esperando, calado. Jesus sai e vai ao encontro da filha de Jairo, e no caminho Jesus para curar essa mulher. Essa mulher chega, toca em Jesus, e Jesus para procurar quem foi que tocou nele. E Jairo está ali esperando. Jairo está ali com paciência, tranquilo, esperando o Senhor terminar de atender aquela mulher para continuar a viagem para sua casa. A gente, trazendo para os dias de hoje, atuais, ninguém suporta ver um filho doente, é verdade? Quando está doente, e principalmente quando está mal, todo mundo tem vontade de pegar e sair correndo para o hospital, chamar o SAMU, e rápido, e quando chega no hospital, na emergência, quer ser atendido logo, e se não atender faz um escândalo, uma baixaria. Por quê? Porque preocupado com a vida da pessoa que ama, com um parente, principalmente uma criança. Jairo só tinha essa filha, filha única, e Jairo está ali esperando, na paciência do Senhor. Jairo esperando Jesus terminar de conversar com aquela mulher e explicar ao discípulo que alguém tinha tocado nele. E o tempo está passando. O tempo passando, e Jairo calado. Jairo não diz nada, porque Jairo já havia pedido a Jesus que fosse aonde? Até a casa dele. Jesus disse que não ia. Imediatamente Jesus saiu e foi. Jairo poderia dizer assim: Senhor, o Senhor está demorando, deixa essa mulher aí, já curou ela, bora logo, a minha filha está morrendo. A Bíblia não menciona que Jairo cobrou a Jesus. A Bíblia não menciona que Jairo ficou murmurando. A Bíblia não menciona que Jairo ficou ali dizendo: bora logo, anda logo, fala para o mestre andar logo. A Bíblia não menciona que Jairo fez isso, porque Jairo estava esperando com paciência. Ele já havia pedido a Jesus. Jesus havia dito que ia à casa dele, e Jairo estava ali
com paciência, na certeza que Jesus iria chegar. Mas quando Jesus termina de dialogar com aquela mulher, vem os servos de Jairo, ao encontro de Jairo, encontra Jesus e diz assim para Jairo: Jairo, seu Jairo, não incomode mais o mestre, não incomode mais ele não, porque a menina já morreu. Olha a notícia ruim que Jairo recebe. Jesus, ouvindo isso, não se importa com essa notícia e diz para Jairo: fique em paz, apenas creia. Creia, Jairo. Fique em paz, apenas creia. A Bíblia não menciona que Jairo abriu a boca para falar alguma coisa. Jairo calado ficou, crendo que Deus iria ouvir o seu clamor. A Bíblia não diz que Jairo ficou ali falando, chorando, lamentando. Pelo contrário, Jesus agora vai em direção a uma casa de Jairo. E ao chegar na porta da casa de Jairo, Jesus encontra uma multidão, um alvoroço, uma confusão terrível na casa de Jairo, um chororô, todo mundo achando que a menina estava morta, e todo mundo desanimado. E no meio dessa multidão tinha pessoas incrédulas, pessoas que não acreditavam. Jesus olha para os seus discípulos e vê 3 discípulos daqueles 12 e diz: olha Pedro, você vem, olha Tiago, você vem, e olha João, você vem, o resto fica. Isso porque Jesus, quando subiu certa feita no monte, Jesus subiu com quem? Com Pedro, João e Tiago, e 9 discípulos ficaram embaixo. E a Bíblia também conta que um homem tinha um filho possesso, um filho que estava ali possesso com um espírito que jogava o menino no fogo, na água, era epilético, jogava no chão se batendo. E esse homem vai procurar Jesus. Esse homem vai procurar Jesus, e quando esse homem procura Jesus, não encontra, porque Jesus está no monte, na transfiguração, lá juntamente com João, Pedro e Tiago, Moisés e Elias. Jesus está lá no monte, orando, falando com Deus. E lá embaixo é uma confusão, um homem com filho sofrendo, e 9 discípulos incrédulos estavam ali e tentaram expulsar o demônio e não conseguiu. Jesus estava ciente que aqueles homens não tinham fé suficiente para curar pessoas. Então Jesus olha que tinha 3 com ele. Jesus lembra daqueles 3 homens, Pedro, João e Tiago, pessoas mais próximas de Jesus, que entendiam a mensagem de Jesus e que não eram incrédulos. E Jesus disse: sai todo mundo, fica só vocês. Vem, os outros discípulos ficam esperando. E Jesus entra na casa de Jairo, com Pedro, João, Tiago, Jairo e a sua esposa. E lá dentro tem uma multidão de gente também incrédula. E Jesus, vendo o alvoroço, diz: sai todo mundo, bota todo mundo para fora, sai todo mundo daí. E isso, o tempo está passando. O tempo está passando. E a menina está lá no quarto. Segundo a notícia que deram a Jesus e a Jairo, a menina estava morta. A menina estava sem vida. Ou seja, para muita gente já não tinha mais jeito. Para muita gente já estava o veredito dado. Para muita gente já estava acabado. Para muita gente não tinha mais esperança. Para muita gente aquela menina não tinha mais jeito, só era enterrar. Para muita gente só era, ó, já era, acabou, Jairo, não tem mais. Para muita gente o sonho de Jairo acabou de ver a filha crescer. Mas para Jesus, Jesus disse certa feita, quando ele foi ressuscitar Lázaro: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível à pessoa que acredita. E quando acreditamos, e quando oramos com fé, e quando cremos que Jesus irá cumprir o que prometeu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando nós acreditamos que existe um galardoador, que nós oramos com fé, e fé é certeza de coisas que não vemos, mas acreditamos que já aconteceu. Fé é isso. Quando a pessoa crê, quando a pessoa acredita que Deus irá cumprir com sua promessa, então nós não ficamos agoniados, nós não ficamos desesperados, nós esperamos com paciência. Nós ficamos tranquilos diante da promessa do Senhor, porque Jesus havia prometido a Jairo que iria em casa, impor a mão sobre a filha dele e trazer a filha de volta. Jairo estava tranquilo, confiando em Jesus, esperando com paciência no Senhor Jesus. Como diz o salmista, esperando com paciência no Senhor. O problema é que tem muita gente que ora e não crê no que orou.
Tem muita gente que busca Deus e não tem fé para chegar em casa e dizer: olha, eu vou para casa porque tudo que Deus prometeu Ele vai cumprir. Tem gente que ela vem, ela clama, imbuída da fé que o pastor passa, no meio da oração, bora orar, bora clamar: Deus, cura meu filho, Deus, muda o meu marido, muda a minha esposa, muda o meu casamento, ajeita a minha casa, Senhor, faz um milagre. Aí canta aquela música: entra na minha casa, entra na minha vida. E aí quando chega em casa, já vai daqui para lá sem fé, já vai murmurando: o Senhor vai fazer mesmo? Olha, está demorando, o milagre não chegou ainda. Olha, quantos dias eu já orei, nada. Deus, o Senhor não está me ouvindo não. Começa a murmurar, e começa a falar, e começa a dizer, e não tem paciência de esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. A Deus pertence o tempo. A Deus pertence o tempo. E quando nós falamos de tempo, nós lembramos que Jesus já fez coisa pior, ou seja, mais extraordinária do que isso aí da filha de Jairo. Jesus, quando Lázaro morreu, Jesus, ele estava bem longe de Betânia. E aí, Marta mais Maria mandou um mensageiro dizer que Lázaro estava doente. E aí Jesus, amigo de Lázaro, gostava muito de Lázaro, Jesus sai e Jesus volta em direção a Betânia. Um dos discípulos de Jesus: nós vamos voltar para lá para morrer? Esse homem era Tomé, um incrédulo, e murmurou na hora: vai voltar para lá, o povo queria matar a gente, o senhor vai voltar? Jesus voltou. E Jesus levou 4 dias viajando. Lázaro morreu nesse período. Lázaro foi sepultado e já estava cheirando mal. Lázaro estava morto, dentro de uma tumba, com a pedra lá, todo empachado, fedendo já. Uma pessoa quando morre no dia seguinte, essa pessoa já começa a cheirar mal. Se não botar o formol, começa a cheirar mal. Com as vísceras dentro, começa a cheirar mal. Se não botar, tapar os buracos, já começa a sair as coisas. 2 dias está em estado de gigantismo, não é isso? 4 dias já começa em putrefação, sei lá como é que fala isso aí. Já começa a ficar um negócio feio. O corpo humano é rapidinho para se decompor. Imagine Lázaro naquela situação. A alma de Lázaro já lá. Aí Jesus chega. E aí Marta vem desesperada: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Desesperada. Jesus: calma, mulher, cadê Maria? Chama Maria aí. Porque Marta era uma mulher incrédula, sem paciência, agoniada. A Bíblia mesmo diz que ela era agoniada, ela era impaciente. Quando Jesus chega na casa dela, o que ela está fazendo? Varrendo a casa, arrumando as casas, e lá na agonia retada, e Maria senta para ouvir Jesus, na dela, tranquila. E ela vai reclamar: Jesus: Marta, Marta, eis que Maria escolheu a melhor parte, isso ninguém pode tirar dela. Qual é a melhor parte? Ouvir a palavra. E a Bíblia diz que a fé vem de quê? Marta ouviu, Maria também ouviu, mas quem foi que ouviu mais? Quem estava aos pés de Jesus? Maria. E na hora da necessidade, a fé de Maria foi maior. Jesus, quando chega, manda chamar Maria. E aí Maria conversa com Jesus. Jesus vai até o lugar onde Lázaro tinha sido sepultado. Jesus chega lá, agradece a Deus e faz uma oração e diz: Lázaro, olha, primeiro manda tirar pedra, e depois diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Um homem 4 dias já cheirava mal, a Bíblia diz, saiu. Aí a filha de Jairo, será que era muita coisa para Jesus? A menina tinha acabado de morrer, segundo eles, né? Segundo eles, a menina tinha acabado de morrer. Jesus tirou um morto dentro do túmulo, já fedendo. Imagina a menina que estava ali, segundo Jesus, dormindo. A menina dorme. Jesus sobe lá e diz para a menina assim: Talita cumi. Menina, levanta. E no mesmo instante, essa menina levantou. Acompanha comigo aí. Acompanha comigo. Versículo 37. Versículo 37. Para a gente finalizar.
Amém? Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos, Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto, gritando. Então ele disse: por que tanto choro, tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo, Jesus disse. Então eles começaram o quê? A caçoar de Jesus, ou seja, a rir de Jesus. Agora vem, olha, chorando. Agora quando Jesus diz que a menina está dormindo, eles começam a achar graça, achar engraçado. Será que o choro era de verdade? Você está chorando, e aí chega o médico e diz: a menina não está morta não, está dormindo. Aí o povo começa a achar que está morta mesmo, pensando que queria que tivesse morta. E diz assim, ó: mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou pela mão e disse: Talita cumi, isto quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E no mesmo instante a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram admirados. Esse é o Deus de quem tem paciência. Esse é o Deus de quem crê e espera. Esse é o Deus de quem não murmura. Esse é o Deus de quem não fica dizendo: olha, cadê o Senhor? Esse é o Deus que quando ora diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu pedido de socorro e se inclinou para mim. Foi isso que Jairo foi fazer. Jairo foi até Jesus, Jairo se inclinou para Jesus, Jairo orou a Jesus. Jesus disse que ia na casa de Jairo, e Jesus cumpriu a sua promessa, tirou a menina daquela cama e curou a menina. E da mesma maneira que eu e você cremos, Deus há de fazer na nossa família, Deus há de transformar a nossa casa, Deus há de mudar, Deus há de fazer o milagre, Deus há de transformar todas as pessoas que nós amamos, Deus há de tirar as pessoas do leito, se a gente orar e esperar no Senhor. Porque quem espera alcança. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O de Jairo não foi. E agora eu vou dizer uma coisa para você: Jairo era cristão ou era fariseu? Mas Jesus curou a filha de Jairo. Se Jesus curou de um fariseu, imagine de você que é servo. Imagine de você que é servo. Imagine de você que serve. Porque está escrito em João: aos que me servir, o Pai honrará. É só esperar. Você já não orou? Você já não pediu? Agora é esperar sem murmurar. E o conselho dessa noite é: espere com paciência, que seu esposo, sua esposa, seu filho, sua casa, a minha casa, a casa de todos nós vai ser transformada. Amém? Creia na oração que você faz. Creia no pedido que você faz. Jesus, Ele vai atender algumas pessoas no meio do caminho, mas Ele vai até a sua casa. Uma hora Ele chega lá. Uma hora Ele entra na sua casa. Uma hora Ele mexe com as suas estruturas. Uma hora Ele transforma a sua vida. Amém? Vamos orar, falar com Deus, agradecer ao Senhor.